Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu disse ontem na partida das Imortais do Tal, o Tal tá imortal para todo lado, ele é um imortal. Então eu trouxe mais uma partida dele, que eu gosto muito dessa partida. Eu estava procurando, não lembrava contra quem era o jogador, mas eu procurei hoje bastante e encontrei a partida. Uma partida sensacional, que o Tal sacrifica a dama por duas peças menores e depois joga muito mesmo. Vocês vão ver, ele jogou essa partida, é Bobotsov, ele é o GM búlgaro contra o Tal. Tal tá de negras e o Bobotsov tá de brancas. Saiu com D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6. E lá vamos nós da Índia do Rei de novo. F3, Roque, cavalo de E2 e as brancas estão preparando um forte ataque. C5. O Tal já desafiou o centro jogando C5 para tentar desarmar esse forte centro das brancas. Bispo E3, cavalo de BD7, dama D2, A6, roque grande, dama A5, Tal já veio para ataque. Rei B1 protegendo o peãozinho aqui que a dama está atacando de A2. B5 e vem para ataque. Cavalo D5. Melhor que talvez fosse H4. Para atacar o roque do Tal, né? Ele está com o centro forte. Que o Tal está chegando rápido. E o Bobotsov está indo meio devagar. Mas vamos lá. Cavalo por D5. Dama por dama. Cavalo E3. Olha o que ele está fazendo. Ó. Ele foi lá, trocou a dama, capturou aqui o cavalo, torre C1. O mais apropriado é torre D3, né? Desce cavalo C4 e dama E1. Voltava. Mas olha que ele sacrificou a dama dele. Vamos até voltar o lance aqui. O Bobotsov tirou o cavalo, descobriu, deu uma, tipo descoberto da dama. O Tal capturou o cavalo, perdeu a dama e capturou o bispo. Praticamente ele trocou a dama por um bispo e um cavalo. Mas vamos ver o que vai dar. Mas o Tal é o Tal, né? Jogou torre C1. O melhor aqui era a torre D3. Daí cavalo por C4, dama E1 e continuava. Mas o que eles jogaram? Cavalo C4 jogou. E o Bobotsov também viu esse cavalo aí, entrou no pique do Tal e sacrificou a torre pelo cavalo também. Sacrificou não, né? Perdeu qualidade. Capturou a torre. Olha que coisa. As negras estão com tudo protegidinho aqui, o rei atrás, ó. Tá muito seguro lá atrás, né? Aqui tá um pouco ficando perigoso para as brancas. Jogou cavalo C1. Aqui seria melhor cavalo F4. Ele ficava ainda atacando o centro. Mas bora lá. Jogou torre B8. Agora cravou na frente do rei. Agora seria mortal mesmo. Vai começar. Bispo por C4. Cavalo B6. Aqui o ideal seria... Aqui talvez a oportunidade seria o bispo por peão. Bispo por D4. B3 na linha proteger e cavalo E5 atacando o bispo. Agora, se você for ver, agora está começando a ficar até bem equilibrado, né?
Tá a dama, tem uma torre e tem uma peça a mais. Agora já deu uma melhorada. Mas bora lá. Mas vamos voltar. Jogou isso, jogou bispo B3, bispo por D4. Agora ele pegou o peãozinho que a gente tinha sugerido. Dama D2, a dama voltou. Aqui ó, seria uma chance bem interessante para tirar esse bispinho, né? Daí bispo por B2, mais um sacrifício. Torre por C2, que ele não quis pegar. Porque também se pega, avançava aqui o peão, ele ia perder o bispo, mas ele não quis. Seria muito ganancioso se fizesse isso, daí ia ser torre C4, tá cravado, e perdia a damusca. Olha aonde ia a ganância, né? Pegar o bispinho, olha a armadilha. Cavalo C4, cheque, duplo, bispão cravado pela torre. Olha que jogada, cara. Não podia capturar o cavalo, coisa. Mas o cara não caiu nessa, né? Não caiu nessa. Outra seria essa daqui, né? Bispo para F7, atracava o bispo lá, dava cheque. Rei para F7, rei C2, cavalo C4. Mas está igualando muito, né? Daí ia sacrificar muita peça e está ficando pior do que o tal. Mas vamos lá, jogou o bispo D7, voltou o bispo. Cavalo E2, C4, avançou. Bispo C2. E vai o tal, continua, C3. A dama D3. Porque ó, se pegasse aqui, ia perder a dama, né? Ia levar um descoberto. Podia ter jogado dama G5, bispo F6, tá defendendo também. Mas jogou assim, dama D3, C por B2. Na realidade, esse peãozinho ficou protegendo, mas pode ser um perigo depois, né? É o que vai revelar. Você ficar com esse peãozinho, ele vai proteger o rei, tudo, porque não dá mais, ele vai. Se você arrisca muito ficando com esse peão aí, mas vamos lá, cavalo D4, bispo D7, prevenindo o cavalo C6, né? Prevenindo a entrada do cavalo aqui em C6. Torre D1. Torre de FC8, atacando o bispo. As brancas deveriam prevenir o cavalo A4. Mas vamos ver o que vai dar. Bispo B3, atacando lá o peãozinho de F7. Mas ó, uma alternativa seria ó, dama por A6, bispo por D4, torre por D4, torre C2, torre B4. Poderia ser rei C2 e perde, né? Cavalo D5 e tchau. Mas jogou. Esse cavalo é fortemente ameaçador, né, bicho? Por quê? Olha essas duas torres apontadas aqui pro roque. Se capturar o cavalo, vai ficar direto essas duas torres perigando entrar aqui. Detalhe, você tem um perigo com essas duas torres entrar aqui. Por isso que esse lance aqui era perigoso. E detalhe, você tem um bispo aqui que está... O bispo que está cravado no peão aqui. É muito perigoso. Está fortemente ameaçador mesmo. Tá? Porque ele poderia jogar aqui cavalo C3 e ia ganhar uma torre. Daí a casa ia cair, né? Porque o bispo tá aí. Se cai a torre aqui, ia pegar a dama. Ó, porque se ele deixa entrar aqui o cavalo,
Diremos que o cavalo vem aqui. Desculpa, peraí. Porque se o cavalo entra aqui em C3, ele ia dar um duplo na torre, no cavalo e na dama e no rei, desculpa. Ele ia ter que sacrificar a dama. Por quê? Ah, não, desculpa, dá pra. Não tem como entrar mesmo. Não, ele não precisava sacrificar a dama, não, porque o cavalo ia ficar na frente, ele ia jogar aqui. Mas ia ficar o cavalo aqui com a torre e o rei ia ter que vir para C2. Que o peão está protegido. Tá muito forte esse lança aí. Então jogou bispo A4, bispo por A4. Esse par de bispo tá muito forte, né? Se você for ver, ó, o bispo atravessando aquela diagonal aqui. Olha a situação. Tem o bispo aqui, a torre aqui, a outra torre ameaçando vir aqui. E esse bispo atacando aqui. Esse par de bispo tá um terror. Jogou cavalo B3. Rook C3. Agora começou as entradas. Dama por A6. A branca tá muito forte nas casas escuras, né? E aquele bispo lá tá. Aquele bispo vai ser decisivo. Bispo por B3, capturou aqui. Capturou o cavalo de B3. A por B3. Torre de CB8. Olha agora. A torre está ameaçando entrar aqui. As duas torres. E ainda para ajudar tem o cavalo aqui. Tá terrível a situação das brancas. Dama A3. Torre C1 cheque. Agora caiu tudo, né? Torre C1 cheque. Opa, desculpa. Torre C1 cheque. Torre por C1 e torre. E não tem jeito. A única coisa que o rei pode fazer é vir para A2. Se joga. Se o rei vier para A2, pimba, mate do mesmo jeito. Olha que partida sensacional, cara. Olha, ele trocou a dama por duas peças menores. E olha que show de jogo. Você viu a força dos dois bispos? Você ficar com os dois bispos é muita força. Foi uma partida magnífica do Tal. Tal e suas imortais, né? Putz, se for pegar a imortal do Tal, nós vamos ficar aqui. Vai ser várias partidas mortal do Tal. Mas tem uma partida que eu também não lembro dele, muito bonita, eu vou procurar. Mas essa daqui é mais uma imortal do Tal. O Tal que é considerado um dos maiores atacantes do mundo, talvez o maior, é admirado por todos, o cara é muito fera. Isso daqui foi uma partida muito legal. E você teria coragem de fazer os lances que o Tal faz? Sinceramente, cara. Ninguém acho que teria assim. Muito difícil alguém fazer os lances que o Tal faria, né? Não, o cara tem que ter uma visão de jogo muito forte. O sacrifício que ele faz de qualidade, as trocas, ele é muito. É um jogador excepcional. Mas eu não teria nem metade da coragem dele para fazer o que ele faz. Mas não é à toa que ele foi campeão mundial, né? Por pouco tempo, mas foi. Valeu, pessoal, muito obrigado. Quem veio primeira vez, curta o canal. Todo dia eu coloco pelo menos umas 2 partidas, ou sobre o livro Fundamentos do Capa Branca, ou uma partida clássica, uma partida mais atual. Quando está tendo torneio, essas coisas eu acompanho. E eu vou colocando para vocês. Mas curto pelo menos os 2 vídeos por dia eu coloco. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.